haces la señal de la cruz todos los días, quizá várias vezes a lo largo de uma sola manhã, pero existe uma grande possibilidade que la estés haciendo mal desde que la aprendiste quando eras niño. E esto não é um detalhe menor. Não estamos falando de algo sem importância. Estamos falando de um erro que pode estar vaciando o poder espiritual de uma das orações mais antigas e mais poderosas do cristianismo. Segundo estudiosos de la liturgia e de la história de la igreja, a grande maioria de los fieles repite este gesto a diário de forma mecânica, apresurada e sem compreender o que realmente está ocorrendo em esse momento sagrado. E se te perguntas que estás haciendo mal, necessitas ver este vídeo hasta o final, porque ao cierre te mostrarei um método prático e completo para transformar este gesto sencillo em uma das ferramentas espirituais mais poderosas de tu vida. Se aún não te has suscrito ao canal, hazlo agora e ativa a campanita. Deixa também tu like porque este gesto simples ajuda a que este conteúdo chegue a mais hermanos e hermanas que necessitam neste mensagem. Para entender por que a señal de la cruz está importante, temos que volver à origem. Esta prática não nasceu em la Idade Média, nem foi inventada por algum papa ou concílio. É uma herência direta de los primeiros cristianos, transmitida desde os tempos apostólicos com um cuidado e uma reverência que hoje muitas vezes se han perdido por completo. San Justino Mártir, um de los primeiros apologistas del cristianismo, escreveu ao redor del año 150 de nuestra era sobre como os fieles marcavam suas frentes com a señal de la cruz como expressão de pertenecer a Cristo. Décadas depois, hacia el año 200, Tertuliano descreveu com grande detalhe como os cristianos realizavam este gesto antes de cada atividade do dia, ao entrar e sair de casa, ao vestir-se, ao encender as luzes, ao sentar-se à la mesa, ao acostar-se. La señal de la cruz era el hilo que atravessava toda a vida do cristiano antigo. Estes homens e mulheres viviam bajo persecução. Hacían la señal de la cruz sabiendo que podiam pagar com la vida por professar sua fé em Cristo. E aún assim lo hacían com plena consciência, com uma fé viva, com uma intenção clara. Cada vez que marcavam seu corpo com essa cruz invisível, estavam declarando algo de enorme peso espiritual. Eu pertenço a Cristo, minha vida está bajo o poder de seu sacrifício, e nenhuma força de este mundo, nem de nenhum outro pode cambiar isso. E que ocorreu com esta herencia a lo largo de los siglos? Se foi diluyendo. Lo que antes era um gesto consciente e lleno de fé se transformou em um hábito automático, em uma formalidade religiosa, em um movimento mecânico executado sem pausa, sem reflexão e sem amor. E é precisamente esse processo de vaciamento o que hoje vamos a revertir. Há alguns meses, durante uma celebração, me quedei observando a los fieles, no momento em que todos hacían a señal de la cruz inicial. Lo que vi me impactou profundamente. De toda a assembleia, solo uma pequena parte realizava esse gesto com verdadeira reverência, com atenção e precisão. A maioria lo hacía de maneira rápida e imprecisa, com palavras que saliam automaticamente sem nenhuma consciência de lo que estavam dizendo. Alguns nem sequer terminavam o gesto antes de já estar pensando em outra coisa. Depois, ao conversar com alguns jovens sobre o significado de la señal de la cruz, suas respostas confirmaram lo que já sospechava. Um de eles dijo com total sinceridade: "Nunca nadie me explicou que significa, lo hago porque todos lo hacen." Outro respondeu: "Creo que es para pedir protección, pero no sé bien cómo funciona." Hermanos e hermanas, esta ignorância não é culpa de ellos. É o resultado de gerações que transmitiram o gesto, pero não é o significado. E o efeito disso é que estamos desperdiciando um dos regalos espirituais mais extraordinários que nos oferece a fé cristiana. O primeiro e mais devastador de los errores é hacer la señal de la cruz de forma mecânica, sem atenção, sem presença, sem fé. Este é o erro mais comum e também é que mais empobrece espiritualmente esta prática, porque a señal de la cruz não é um botão mágico que funciona automaticamente ao pressioná-lo. Não é um gesto que produz efeito solo por executar-se. É uma oração, é uma profissão de fé, é uma invocação real do poder de Deus sobre tu vida. San Cipriano de Cartago, bispo e mártir del siglo III, deixou escritos valiosíssimos sobre o poder de la señal de la cruz. Ensinava que quando os cristianos marcavam suas frentes e seus corazones com este signo, alejavam os ataques del enemigo. Pero era muito preciso ao decir quando lo hacemos e não se lo hacemos de qualquer maneira. La eficacia, segundo o pensamento de los primeiros padres de la igreja,
Siempre estuvo condicionada a cómo se realiza el gesto y al estado interior de quien lo hace. Entonces, el primer paso concreto para transformar tu señal de la cruz es este. Detente antes de empezar, haz una pausa, respira, concéntrate, colócate conscientemente delante de Deus. Não importa se estás em la igreja, em casa, em el trabajo ou em la calle. Esse instante antes de trazar a cruz. Esse é o momento em que decides se solo vas a repetir um hábito ou se realmente vas a entrar em oração. Trata esse momento como sagrado porque lo es. E o segundo erro gravíssimo é realizar o gesto sem haver compreendido nunca o que significa cada parte. E aqui está uma das maiores riquezas que a maioria de los fieles desconoce. La señal de la cruz não é solo um gesto de identificação cristiana. É uma oração completa, uma síntese de toda a fé, um resumo teológico realizado em poucos segundos. Quando tocas la frente dizendo em nome del Padre, estás invocando a Deus Padre, el Criador de todo o que existe, el origen de toda a vida, la fuente de todo amor. Estás reconhecendo sua paternidade divina e colocando-te conscientemente bajo sua autoridade e proteção. Estás dizendo com esse simples gesto em la frente que tus pensamentos, tu mente e tu inteligência pertencem ao Padre. Quando bajas al pecho dizendo "y del Hijo", estás invocando a Jesus Cristo, el verbo que se hizo carne, que descendió del cielo por amor, que aceptou la muerte en la cruz para que tu tuvieras vida. Estás declarando que crees em la redenção, que los méritos infinitos de esse sacrifício se aplicam na tu vida. Estás dizendo que tu coração, o centro mais profundo de tu ser, pertenece a lixo. Quando trazas la linha horizontal dizendo "y del Espírito Santo", estás invocando ao Espírito, aquele que foi enviado por Cristo para habitar em quienes creem, para santificar, fortalecer, consolar e transformar. Estás abrindo tu ser a la acción del Espírito, pedindo sus dones, sus gracias, su presença transformadora em ambos lados de tu vida, representados por los dos ombros que tocas. E quando dizes amém ao final, estás selando todo isso com uma declaração de fé. Amém é uma palavra hebrea que significa assim sea, es verdade, eu creio. Estás confirmando cada uma de las realidades que acabas de invocar. São Francisco de Sales, doctor de la Iglesia e um dos maiores maestros de espiritualidade na história do catolicismo, afirmava que a señal de la cruz é a oração mais completa e perfeita que existe, porque resume em um solo gesto toda a essência da fé cristiana, a Trinidade, a encarnação, a redenção e a santificação. Todo está aí, em esses poucos segundos. O terceiro erro é realizar o gesto de forma incorreta. E aqui vou ser muito específico, porque muitas pessoas nunca receberam uma instrução clara sobre a maneira correta de hacerlo. La señal de la cruz comienza en la frente. Con la mano derecha tocas la frente mientras dices en el nombre del Padre. Luego bajas al pecho a la altura del corazón mientras dices y del Hijo. Después, y aquí está un detalle que muchos pasan por alto, vas del hombro izquierdo al hombro derecho mientras dices y del Espíritu Santo. En la tradición de la Iglesia Católica Latina se hace de izquierda a derecha. Este movimiento tiene un significado que va más allá de la forma. Representa el paso del pecado a la gracia, de la muerte a la vida, del lado de la carencia al lado de la plenitud. Todo esto posible por medio de Cristo. El problema es que la mayoría de las personas hace este movimiento horizontal de maneira vaga, imprecisa, apenas insinuando o gesto sem completá-lo realmente. Toca levemente um ombro, passa por el frente e termina del outro lado sem força nem intenção. Não é assim. O movimento deve ser claro, preciso e completo. Toca el ombro esquerdo com firmeza, luego el ombro derecho. Forma uma cruz real sobre tu corpo, não um trazo apresurado. Usa la mano derecha, não é superstição, é simbolismo arraigado em las escrituras e em la tradición de la iglesia. La mano derecha es la mano de la bendición, la mano del poder, el lado donde la escritura dice que Jesús está sentado junto ao Padre. Los sacerdotes bendicen con la mano derecha. A señal de la cruz também deve hacerse com ella. E uma observação importante, toca realmente ao corpo. Não hagas movimentos vagos en el aire. Marca fisicamente tu frente, tu pecho e tus ombros. O gesto de marcar o corpo tem um significado profundo. Estás consagrando cada parte de ti ao Deus que invocas. O quarto erro é la prisa. Este quizás seja o erro mais visível e ao mesmo tempo é o mais fácil de corrigir. Com frequência veo fieles que hacen la señal de la cruz em menos de 2 segundos. É um movimento borroso, palavras quase inaudíveis e listo.
como si fuera una obligación que hay que cumplir lo más rápido posible para seguir con la vida. Hermanos y hermanas, este gesto no foi criado para hacerse cúmplice. Cada parte merece su momento. Quando tocas la frente dizendo en el nombre del Padre, haz una pequena pausa, siente el significado. Quando bajas ao pecho dizendo e del Hijo, hazlo com intenção, com peso, com consciência de lo que estás invocando. Quando trazas la linha horizontal dizendo e del Espírito Santo, completa el movimento com intenção. E quando dizes amém, deixa que essa palavra ressoe por um segundo antes de continuar. São Juan Maria Vianney, el santo cura de Ars, era conhecido por la forma em que hacía la señal de la cruz. As pessoas que assistiam a suas missas relatavam que se detenia em cada palavra, executava o gesto com uma precisão e uma reverência que chamavam a atenção incluso antes de começar a predicar. E quando trazava a señal de la cruz sobre alguém, já fuera em bendição ou em acompanhamento pastoral, havia algo tangível nesse momento. Por quê? Porque havia fé real, intenção real, amor real, e o gesto era o mesmo que todos conhecem. E o coração que havia detrás era completamente distinto. 5 a 7 segundos são suficientes para hacer a señal de la cruz com dignidade e plenitude. Não é uma eternidade, pero para muitas pessoas isso significa triplicar ou quadruplicar o tempo que hoje dedicam a este gesto. E essa diferença multiplicada por todas as vezes que haces a señal de la cruz a lo largo del dia representa uma transformação enorme em la qualidade de tu vida espiritual. E o quinto erro é não utilizar a señal de la cruz como proteção e como arma espiritual a lo largo de todo el dia. La mayoría de los católicos hoy hace este gesto solo al inicio y al final de las oraciones y en la misa. Pero eso es apenas una pequeña parte del uso que los primeros cristianos hacían de esta práctica. Tertuliano, ao descrever as costumbres de los cristianos de su tiempo, apresentou uma lista impressionante de momentos em los que se utilizava a señal de la cruz, ao despertar, ao calçar-se, ao lavar-se o rosto, ao encender as lâmparas, ao acostar-se, ao sentar-se a comer antes de cada tarefa do dia. Este gesto não estava reservado solo para o tempo de oração formal. Era el hilo que atravessava toda a vida cotidiana do cristiano. E por que tinha tanto sentido? Porque a señal de la cruz é uma invocação real do poder de Deus. Não é um gesto psicológico, não é solo simbólico em um sentido superficial. É uma chamada concreta à proteção divina, uma aplicação do poder redentor de Cristo sobre a realidade presente. Quando haces la señal de la cruz com fé, estás declarando: pertenezco a Cristo, estou bajo la protección de la Santíssima Trinidade e el enemigo no tiene poder sobre mim neste momento. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia e uma das maiores místicas del catolicismo, escreveu em sua autobiografia sobre momentos em los que sofreu ataques espirituais intensos. Relatou que ao hacer la señal de la cruz com água bendita, las fuerzas que la oprimían retrocediam. São Benito de Núrcia, cuja medalha leva a señal de la cruz como elemento central de proteção, utilizava este gesto para alejar o mal em diversas circunstâncias que os relatos hagiográficos descrevem com grande detalhe. O poder é real quando a fé é real. O sexto erro é não ensinar a los niños a ser correctamente a señal de la cruz. Este é um erro que se repite de geração em geração porque cada padre que nunca recebeu uma explicação adequada transmite a mesma falta de compreensão a seus filhos. E assim o resto continua, pero vacío de seu significado e de seu poder. Padres e madres, ustedes têm essa responsabilidade. Não permitam que seus filhos aprendam a señal de la cruz de qualquer maneira, imitando adultos que também la hacen sem consciência. Enseñem-lhes desde pequenos a forma correta e significado profundo de cada movimento, a importância de cada palavra. Háganlo junto a eles cada manhã, antes de las comidas, al acostar-se. Conviertam isto em um ritual familiar consciente, não em uma formalidade automática. Expliquem com palavras adequadas à la idade o que significa invocar ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo. Cuentem histórias de santos que usavam a señal de la cruz. Quando um niño entende que esse gesto simples é uma forma de chamar a Deus e acercá-lo a sua vida, comienza a hacerlo com uma seriedade e uma ternura que muitas vezes avergüenza a los adultos a seu alrededor. La fé infantil, quando está bem formada, tem uma pureza e uma força que os adultos com frequência han perdido e necessitam recuperar. O sétimo erro é no combinar a señal de la cruz com outras práticas espirituais que amplificam seu poder.
La señal de la cruz hecha con agua bendita, por ejemplo, une dos sacramentales de la Iglesia, creando una protección aún más fuerte. El agua bendita, según la enseñanza de la Iglesia, tiene el poder de alejar el mal y fortalecer la gracia en los fieles. Cuando la señal de la cruz se hace con ella, sus efectos espirituales se potencian. También puedes añadir intenciones específicas al gesto. En lugar de hacer simplemente la señal de la cruz de forma habitual, dirige el poder de ese momento hacia una necesidad concreta. Ao hacer la señal de la cruz sobre tus hijos antes de que salgan a la escuela, estás ejerciendo lo que la teología católica llama el sacerdocio común de los fieles. Todo bautizado participa, a su manera, del sacerdocio de Cristo. Y bendecir a las personas y los lugares de nuestra vida es una expresión legítima y poderosa de ese sacerdocio. Haz la señal de la cruz sobre los alimentos antes de comer. Traza-la sobre cada espacio de tu casa al orar por tu familia. Haz-la sobre tu trabajo antes de comenzar el día. Cuando haya conflicto en casa, traza la señal de la cruz en el aire sobre el ambiente y declara la paz de Cristo. Estos no são gestos supersticiosos, são actos de fé que conectam o mundo visível com o poder invisível de Deus. El octavo error es no reconocer que há momentos en los que la señal de la cruz tiene una fuerza espiritual especialmente intensa. Estos momentos muitas vezes passam desapercebidos, pero merecem uma atenção especial. Ao salir del confessionário, depois de receber o sacramento de la reconciliação, sales limpio, restaurado, com a graça santificante renovada. Haz allí una señal de la cruz profunda e consciente, em gratitud por el perdão recebido. Depois de la comunhão, quando llevas dentro de ti ao mesmo Jesucristo real e presente, haz la señal de la cruz en adoração e acción de gracias. Esse é um dos momentos mais poderosos de la vida cristiana. Quando te despertes de uma pesadilla perturbadora, antes incluso de levantar-te, traza la señal de la cruz e declara em voz alta ou em silêncio: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, expulso todo espírito de perturbação de este lugar. Mi casa pertenece a Cristo. Quando sientas uma tentação fuerte, traza la señal de la cruz sobre o pecho e invoca la fuerza de Jesus. Quando estés a ponto de entrar em um lugar onde percibes peso espiritual, haz la señal de la cruz antes de cruzar la puerta e declara que entras protegido por el poder de la cruz de Cristo. El noveno error es hacer la señal de la cruz por obligación y no por devoción. Muchos fieles la hacen por costumbre, porque todos a su alrededor lo hacen, porque es lo que se espera en un contexto religioso. Pero no hay amor en ese gesto, no hay fe viva, no hay un deseo real de encontrarse con Dios en ese momento. Es solo el cumplimiento de una formalidad religiosa. Los santos que la historia de la Iglesia nos presenta como modelos de vida cristiana nunca trataron la señal de la cruz como una obligación. Para Santa Gemma Galgani, uma jovem italiana do século XIX conhecida por sua intensa vida mística, la señal de la cruz era um acto de amor tão profundo que quienes estavam cerca de ella decían sentir algo especial en el ambiente quando la hacía. No porque sus gestos fueran diferentes externamente, sino porque lo que ponía en ese gesto el amor, la fe, la intención pura transformaba un acto simple en un verdadero encuentro con lo sagrado. Transforma tu señal de la cruz de obligación en devoción. No la hagas porque tienes que hacerlo. Hazla porque amas a Dios. Hazla porque crees en el poder de la cruz. Hazla porque deseas realmente invocar a la Trinidad sobre tu vida. Quando é amor genuíno, quando é fé viva, quando é uma intenção pura, incluso o gesto mais sencillo se convierte em uma porta aberta ao cielo. E finalmente, o 10º error es tener vergüenza de hacer la señal de la cruz em público. Este é um error que vai mais allá de la práctica espiritual e toca a identidade cristiana de la persona. Muitos fieles, ao sentar-se em um restaurante para comer, miran discretamente ao redor para ver se alguém los observa antes de hacer uma señal de la cruz tão pequena que casi no se nota. En el trabajo esconden su fe. En la calle nunca harían ese gesto abiertamente. Pero Jesús foi muito claro al enseñar que quien lo confiese delante de los hombres, Él también lo confesará delante del Padre que está en los cielos. Y quien lo niegue delante de los hombres también será negado. Hacer la señal de la cruz en público es una forma de confesar a Cristo. Es un testimonio silencioso pero visible. Es una semilla de fe plantada delante de ojos que tú no sabes quiénes son ni qué están cargando en ese momento. Nunca sabes quién te está observando y que puede despertar ese gesto simple y sereno. Talvez haya alguien cerca que perdió la fe hace años y que al ver a un hombre o a una mujer hacer la señal de la cruz con naturalidad y sin vergüenza,
sienta algo mover-se dentro de si. Não tenhas vergüenza, perteneces a Cristo. E isso é algo para viver com orgulho, não para esconder. A hora ha chegado é o momento de dar-te um método prático e completo para transformar tu señal de la cruz. Não basta com entender os errores, é necessário saber que hacer em seu lugar. Antes de começar o gesto, haz uma pausa. Coloca-te conscientemente na presença de Deus. 1 ou 2 segundos são suficientes, espero que sejam reais, não fingidos. Estás a ponto de invocar a la Santíssima Trinidade. Este é um dos actos mais significativos que um ser humano pode realizar, chamar por seu nome ao Deus que criou o universo. Mientras realizas cada parte do gesto, involucra também a imaginação de maneira devota. Quando tocas la frente dizendo em nome do Padre, visualiza mentalmente a Deus Padre mirando-te com um amor infinito e personal, como um padre que reconhece a seu Hijo amado. Quando bajas ao pecho dizendo del Hijo, imagina Jesus em la cruz, la sangre que derramou, el amor que sostuvo esse sacrifício, e compreende que foi por ti. Quando trazas la linha horizontal dizendo del Espírito Santo, imagina a presença del Espírito descendendo sobre ti como uma nube de luz, como um fogo suave, como um vento que renueva todo lo que toca. Pronuncia cada palavra com claridade. Não murmures, não te comas las sílabas, não te apresures. Di com convicção, em el nome do Padre, e del Hijo, e del Espírito Santo. Amém. E realiza o gesto completo. Toca la frente, toca o pecho, toca o ombro esquerdo, toca o ombro direito. Marca tu corpo com a cruz de Cristo de forma real, no solo insinuada. Termina sempre com um amém lleno de fé. Esse amém não é solo uma forma de cerrar a oração, é uma declaração de fé em todo lo que acabas de proclamar. Es tu sí a Deus, selado com a autoridade del nome do Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Há momentos a lo largo do dia em los que a señal de la cruz deveria ser uma prática constante e consciente. Ao despertar, antes incluso de levantar-te de la cama, haz la señal de la cruz e consagra o dia que começa. De com sencillez, em nome do Padre, del Hijo e del Espírito Santo, te ofereço este dia, Senhor, que todo lo que haga seja para tu gloria. Amém. Antes de sair de casa, detente na puerta e haz la señal de la cruz pedindo proteção para o caminho. Em el nome do Padre, del Hijo e del Espírito Santo, protege-me em todos os caminhos que recorrerei hoje. Amém. Antes de entrar ao coche, haz la señal de la cruz sobre o volante e pede que tu ángel de la guarda te acompanhe. Antes de comer, bendice os alimentos e dá graças. Quando enfrentes uma tentação, traz a la señal de la cruz sobre o pecho e invoca o nome de Jesus. Quando entres em uma igreja, ao tocar el água bendita, haz la señal de la cruz recordando tu bautismo e renovando as promessas de esse dia. Ao acostar-te, antes de cerrar os olhos, haz la señal de la cruz e entrega la noite a Deus. Estes momentos vividos com consciência e constância transformam la señal de la cruz de um resto aislado em uma base espiritual que sostiene toda tu vida de fé. La história de la igreja está llena de relatos sobre o poder de la señal de la cruz hecha com fé. San Antônio del Deserto, um de los padres del monacato cristiano, enfrentou en el deserto lo que los relatos describen como ataques espirituales intensos. Cada vez que hacía la señal de la cruz, según él mismo relató, las fuerzas que lo atormentaban retrocedían. San Martín de Tours, obispo del siglo IV, cuyos milagros fueron documentados por su biógrafo Sulpício Severo, está associado a múltiples situações em las que a señal de la cruz manifestou uma força espiritual visível. São Francisco de Assis, que considerava a cruz o centro de toda a sua espiritualidade, utilizava a señal de la cruz com uma frequência e uma devoção que marcavam a todos os que conviviam com ele. Pero não é solo em la vida de los santos canonizados donde se manifesta este poder. A lo largo de los anos, em acompanhamento pastoral, e escuchado relatos de famílias que atravessavam situações de perturbação em seus hogares e que encontraram paz ao aprender a usar a señal de la cruz de forma consciente e perseverante. Não como um acto mágico, sino como uma oração real, uma invocação real do poder de Deus sobre esse espaço e sobre essas vidas. O poder está em el nome de la Trinidade que se invoca, em la cruz que se traza e em la fé com que se hace. Um ponto que suele generar dudas es la diferencia entre cómo los católicos latinos y los cristianos ortodoxos hacen la señal de la cruz. Los ortodoxos trazem um movimento horizontal de derecha a esquerda, mientras que los católicos de rito latino lo hacen de esquerda a derecha. ¿Significa esto que uma forma está equivocada? Absolutamente não.
Ambas formas são antiguas, ambas são válidas, ambas estão arraigadas em tradições litúrgicas legítimas que se remontam a los primeiros siglos do cristianismo. A diferença em la direção de movimento é uma questão de rito, não de doutrina. Lo que une a ambas tradições é lo essencial, la invocação del nombre de la Santíssima Trinidad, el gesto que forma la cruz sobre el cuerpo e la fe con la que todo se realiza. Lo que no es aceptable en ninguna de las tradiciones es hacer el gesto de cualquier manera, sin reverencia, sin atención, sin formar una cruz reconocible, sin pronunciar las palabras con conciencia de lo que significa. Esse es el verdadeiro error, independientemente del rito litúrgico que se siga. Há ponto delicado que deve decirse com claridade e caridade. La señal de la cruz não é uma proteção automática que funciona independentemente de la vida que se lleva. Não é gesto que neutraliza magicamente as consequências de viver alejado de Deus. Se uma pessoa está em pecado grave, alejada de los sacramentos, vivendo de forma contrária aos valores do Evangelho, la señal de la cruz tendrá uma eficácia muito limitada, não porque Deus é mesquino castigador, sino porque a própria lógica de la oração supõe uma relação, e uma relação requer coerência de vida. Se este é tu caso, o primeiro passo não é aprender a ser melhor la señal de la cruz. O primeiro passo é o sacramento de la reconciliação, é volver a los sacramentos, é regressar a la vida de graça. E então, desde esse retorno, la señal de la cruz hecha com fé em um coração restaurado, tendrá todo su poder, toda su beleza, toda su eficácia espiritual. Queridos hermanos e hermanas, oro para que este mensaje haya encendido em ustedes uma nova forma de mirar este gesto que provavelmente conhecem desde a infância, que a partir de hoje, cada vez que tracem a cruz sobre seu corpo, seja um momento real de encontro com o Deus vivo, que seja uma profissão de fé consciente, que seja uma verdadeira invocação de poder de la Trinidad, que seja sua proteção, sua força, sua victoria. Pratiquem, não basta com escuchar e entender, é necessário hacerlo. Comienza hoy, en la próxima señal de la cruz que hagas, ya con todo lo que has aprendido aquí. Enseña a las personas que amas, corrige con delicadeza, haz esto una práctica viva y consciente en tu familia y en tu comunidad, y observa lo que sucede. La presencia de Dios se vuelve más tangible, la paz llega con mayor facilidad, la protección se siente de maneras que a veces sorprenden. Que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga a cada uno de ustedes. Que la señal de la cruz sea sobre ustedes la marca indeleble de que pertenecem a Cristo. Eu sou o Padre Gilmar e estarei aqui no próximo vídeo com mais conteúdo para fortalecer tu fé e profundizar tu vida espiritual. Se este mensagem tocou tu coração, compártelo agora com tu família e tus amigos. Todos os cristianos merecem saber hacer a señal de la cruz com o poder que Deus pensou para ela. E dime nos comentários, ¿sueles hacer a señal de la cruz com atenção? Ou este vídeo te hizo verla de uma forma diferente? Deja tu like e suscríbete ao canal para seguir crescendo em la fé. E agora, antes de continuar com tu dia, haz uma señal de la cruz, despacio, com atenção, com fé, em el nombre del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém.